10 comportamentos que você não sabe, mas que sabotam muito a sua autoestima. Eu sou a Raíssa, mentora de desenvolvimento pessoal e especialista em neurociência e psicologia aplicada, e eu confesso que eu tô com hiperfoco em autoestima. Isso começou porque ao longo dos meus acompanhamentos nas mentorias e nas mentorias em grupo também, eu fui conhecendo várias mulheres incríveis, maravilhosas, com muito potencial, com muitas ideias de projetos muito legais para tirar do papel, mas que simplesmente não estavam conseguindo se movimentar. E aí eu comecei a estudar. Por que que isso acontece? Por que que mesmo quando a gente tem capacidade, mesmo quando a gente se prepara, muitas vezes a gente não consegue sair da nossa zona de conforto e se expor a essas mudanças, a essas criações, a essas transições de vida que a gente tanto quer fazer? Foi quando eu entendi que tudo tem base na nossa autoestima e que a nossa autoestima é muito mais do que um sentimento, é na verdade uma ação, algo que a gente precisa repetir todos os dias. Não é uma coisa que a gente constrói uma vez e vai ter para sempre. É de fato uma escolha diária. Escolha essa que é composta inclusive por 3 pilares. O primeiro pilar é o pilar dos pensamentos, ou seja, como é a forma com que a gente se vê. Quais são os pensamentos que a gente tem ao nosso respeito, que pode ser traduzida como autoconceito. Depois existe o pilar dos sentimentos e das emoções, ou seja, do nosso amor próprio. Quais são de fato os sentimentos que a gente tem sobre nós mesmas. E por último, o pilar dos comportamentos, ou seja, o quanto que a gente consegue de fato traduzir para nós mesmas e fazer aquilo que a gente sabe que precisa ser feito para atingir os nossos objetivos, para cuidar mais de nós, para lutar por aquilo que a gente quer. Então a autoestima, ela é fundamental. Então eu consegui entender que a autoestima é fundamental para a gente conseguir sair da nossa zona de conforto e se lançar para o que quer que a gente queira fazer. Sem autoestima, a gente não consegue se realizar profissionalmente ou pessoalmente. Sem autoestima, a gente muitas vezes vive uma vida desconectada dos nossos valores, desconectada de quem nós somos e do que nós acreditamos e acaba virando um ciclo. Quanto mais a gente vive dessa forma, mais isso prejudica os nossos pensamentos e os nossos sentimentos sobre a gente e isso vai alimentando um ciclo em que a nossa autoestima fica cada vez mais prejudicada. Mas eu sei que não é tão simples assim a gente falar, tá bom, a partir de agora eu vou cuidar da nossa autoestima. É realmente algo que parece muito no campo das ideias, né? Parece pouco prático, pouco objetivo. A gente acha muitas vezes que a gente tá cuidando da autoestima e a gente vai lá e foca totalmente, por exemplo, só na nossa autoimagem, sendo que o buraco é bem mais embaixo, sendo que a nossa autoimagem é só realmente a pontinha do iceberg. Então, para isso, eu trouxe uma outra forma da gente olhar. Trouxe aqui quais são os 10 principais sabotadores da nossa autoestima. Quais são os comportamentos que muito provavelmente você tem, se não todos, a maioria, e que atrapalham muito o processo de construção da sua autoestima. Porque eu acho que se a gente começar olhando para esses comportamentos e trabalhar para curar cada um deles, automaticamente ao longo desse processo a nossa autoestima vai se construindo, vai se reforçando e vai se solidificando. Começando pelo primeiro, dificuldade em dizer não. Sabe quando você precisa ou sente que simplesmente quer falar não, recusar alguma oportunidade, algum pedido, algum convite de alguém, mas simplesmente não consegue fazer isso? Nós somos muito ensinadas a agradar as pessoas. A gente foi muito ensinada a não causar conflitos, a não causar polêmicas e muitas vezes isso faz com que a gente evite mesmo discordar de alguém. E aí a gente começa a concordar com tudo, a gente começa a aceitar qualquer convite, a gente começa a dizer sim para qualquer pedido, porque a gente prefere engolir o sapo, fazer aquilo para não gerar um conflito, para não deixar de atender uma expectativa, e isso aos poucos vai corroendo o nosso sentimento de autoestima. Porque a gente deixa de se ouvir, a gente deixa de honrar o que a gente realmente quer fazer só para não desagradar outra pessoa. Segundo comportamento, não se priorizar. Isso significa que você nunca vai deixar de fazer o que você quer para atender outra pessoa? Não. Vão existir momentos em que sim, vai ser muito genuíno a gente abandonar o nosso sofrimento, largar o que está fazendo para ajudar alguém que precisa. O problema é quando a gente tem esse hábito e não sabe viver uma vida diferente, né? Dessa vida de colocar sempre as nossas necessidades em segundo plano
para atender qualquer necessidade de alguém. Sabe quando parece que as demandas dos outros são sempre urgentes para você mesma e as suas com você mesma você sempre pode deixar para depois? Se você está acostumada a ter esse hábito, chegou a hora também de prestar um pouco mais de atenção nisso e começar a impor limites. Terceiro comportamento, que também é muito relacionado com os outros dois: necessidade de agradar. Quando você deixa de se posicionar numa conversa porque você sabe que a sua opinião vai ser polêmica em relação à opinião das outras pessoas. É quando você finge que você gosta de alguma coisa que seus amigos, colegas de trabalho gostam, só para não ficar de fora daquele grupo. É quando você deixa de falar o que você realmente quer porque você quer atender a expectativa do que as outras pessoas têm para alguém. É quando você simplesmente tem uma necessidade muito grande de fato agradar, ficar mimando as pessoas, ficar satisfazendo as necessidades delas, ficar inclusive antecipando necessidades que elas vão ter. E isso inclusive vai fazendo com que você alimente um ciclo de dependência entre você e algumas pessoas ao seu redor, que te impede também de ter mais autonomia. Quarto comportamento: comparações excessivas. Se você tem o hábito de se comparar excessivamente com qualquer pessoa, de olhar muito para a vida do outro e achar a sua vida insuficiente, se você não se conhece, não tem muita consciência de quais são os seus valores de vida, do que você considera que seja sucesso, do que você considera que seja realização, e você tá sempre olhando e mirando no caminho do outro para chegar lá, você vira uma eterna insatisfeita. Você começa a enxergar a vida cada vez mais pelas lentes da escassez. Em vez de se comparar de uma forma saudável, buscando em algumas poucas referências e inspiração, você olha para todo mundo como se todo mundo fosse uma ameaça. Você olha para todo mundo com aquele espírito de competição, como se tal pessoa já atingiu uma realização, se tal pessoa chegou onde talvez você queria chegar, não tem mais espaço para você. Quinto comportamento, derivado da questão de não saber falar não, mas mais específico: não impor limites. Quando as pessoas já sabem que podem sempre contar com você, porque você vai largar tudo que está fazendo para atender necessidades dos outros. Muitas vezes a gente deixa de impor limites porque a gente acha que a pessoa não vai mais gostar de nós, a gente acha que não vai mais ser aceita em um grupo. A verdade é que quando a gente começa a impor limites, as pessoas inclusive começam a olhar pra gente de uma forma mais positiva, com mais respeito. Então, se você tem respeito pelo seu próprio tempo, pelos seus próprios compromissos e você honra isso, você inspira outras pessoas a fazerem o mesmo. Muitas vezes a gente também deixa de impor limites porque vem uma crença de que a gente vai precisar ser grosseira, de que a gente vai precisar falar um não muito ríspido, e na verdade não tem nada a ver com isso. Muitas vezes impor um limite vai ser validar a necessidade daquela pessoa, mas dizer que naquele momento a gente não está disponível, dizer para aquela pessoa que a gente adoraria aceitar aquele convite, mas naquele dia a gente já se comprometeu a fazer outra coisa, dizer que a gente já tem outro compromisso, se de fato for verdade, dizer que a gente está cansado e que precisa descansar, mas que a gente pode marcar de se encontrar outro dia. Existem N formas de fazer isso. Inclusive, eu recomendo que a gente use a CNV, a comunicação não violenta, para impor limites, porque fica muito mais fácil. Lembrar sempre dessa fórmula, que é descrever o fato, o seu sentimento sobre o fato, a sua necessidade e fazer um pedido específico. Sexto comportamento. Esse aqui eu tenho quase certeza que você que está me assistindo já reparou que faz ou vai reparar agora. Não se comunicar assertivamente. Como nós temos essa necessidade muito grande de agradar, de não ser grosseiras, de sempre atender às expectativas, o que a gente faz? Para falar qualquer não, para colocar qualquer limite, para se posicionar, para dar uma opinião diferente da opinião daquela pessoa, a gente faz muitos rodeios até chegar no ponto que a gente precisa. Sabe quando você se torna prolixa? Sabe quando você começa a fazer vários elogios para a pessoa porque no final você vai precisar fazer uma crítica? É disso que eu tô falando. Essa fala muito prolixa, muito confusa, pouco assertiva, demonstra pro outro a nossa insegurança, faz com que o outro perceba que a gente não tá sendo autoconfiante. E o que acontece quando a gente faz isso? Isso vai reforçando no outro aquela ideia de que pode continuar pedindo as coisas para nós, que pode continuar abusando da nossa boa vontade, porque a gente sempre vai estar ali falando sim. Pessoas autoconfiantes que demonstram essa autoconfiança são pessoas que nem precisam colocar tantos limites, porque são pessoas que nem recebem pedidos tanto assim. Esse aqui é praticamente universal.
Comportamento número 7, procrastinação. Grande maioria das vezes a gente não procrastina porque não consegue gerir bem o nosso tempo. A questão da procrastinação é muito mais influenciada pelas emoções do que a gente imagina. Se você não se sente capaz de dar um passo, ou se você tem medo do que vão pensar se você der esse passo, ou se você tem receio de que se você lançar aquele projeto, ninguém vai gostar dele ou você não vai ter sucesso, você procrastina. Porque na sua cabeça faz muito mais sentido continuar se dedicando àquilo e viver nesse estado de tá quase, né? Viver nesse estado de que eu estou em movimento, só que você sabe que tá se iludindo, do que de fato enfrentar as consequências de se expor, de colocar um projeto no papel, de fazer as coisas que precisam ser feitas. Muitas vezes isso também demonstra um baixo senso de merecimento, como se lá no seu inconsciente você não se sentisse merecedora tanto assim de ter sucesso, de obter realização com aquele projeto. Então você procrastina ele cada vez mais. Doeu aí, né? Pois é. Às vezes a gente precisa desse choque, sentir essa dorzinha para de fato começar a fazer alguma coisa diferente. Comportamento número 8. Perfeccionismo e medo de falhar. Quando a gente não tem muita autoestima, a gente é naturalmente muito autocríticas, né? E isso faz com que a gente nunca ache que o nosso trabalho tá bom o suficiente. Que a gente nunca ache que o nosso desempenho em tal tarefa foi bom o suficiente. A gente pode ter acertado 98% em alguma coisa, a gente vai sempre focar naqueles 2% em que a gente falhou. Uma coisa que tem me ajudado muito nesse combate ao perfeccionismo é me lembrar sempre de uma frase. A melhor decisão, a melhor escolha é sempre aquela que foi feita naquele momento. Hoje eu consigo me perdoar pelas minhas falhas e não atrelar o meu valor a elas, porque eu sei que naquele momento, com o conhecimento e as ferramentas que eu tinha, eu tomei a melhor decisão possível. Muitas vezes a gente se cobra a perfeição até nas coisas que a gente nunca fez antes, e isso chega a ser ridículo. Pare e pensa no quanto você já se martirizou, né? No quanto você já brigou com você mesma por coisas que você nunca fez antes e você simplesmente não tinha como saber. Pensa no que você falaria para uma amiga na mesma situação. Pensa no que você falaria para uma pessoa que você genuinamente ama, porque é isso que a gente quer nutrir por você mesma, o seu próprio amor. Nono comportamento, depender da validação alheia. É quando a gente literalmente entrega a nossa vida de bandeja para o outro. A gente age de acordo com o que as pessoas esperam de nós, a gente faz aquilo que a gente sabe que vai fazer e vai ser aplaudida por fazer, e cada vez mais vai se distanciando de quem a gente de fato queria ser. Se a gente vive por aprovação de alguém, a gente não é livre e a gente precisa se acostumar a deixar as pessoas desconfortáveis. Quando a gente começar a trabalhar essa questão de impor limites e de falar não, automaticamente isso aqui também já vai melhorando. 10º e último comportamento, mas extremamente importante. Autocrítica excessiva. Por que nutrir esse hábito de ser a maior carrasca que você poderia ser com você mesma? Eu tenho tentado fazer esse exercício comigo mesma sempre, porque eu tenho um padrão autocrítico muito forte que eu tenho quebrado aos poucos. Tenho tentado entender como seria me olhar até como uma terceira pessoa e pensar no quanto que eu gostaria de ser a minha melhor amiga. Então, pensar muito no tratamento que eu daria para minha melhor amiga quando ela age como eu ajo, quando ela falha como eu falho, ou quando ela tem uma conquista que eu preciso comemorar. A minha missão de vida tem sido ser cada vez mais a minha melhor amiga, e eu recomendo que você faça isso com você mesma. Comece a prestar atenção no seu diálogo interno. Comece a prestar atenção nas coisas que você repete para você mesma, porque a sua mente não sabe discernir o que é real do que é imaginado. E quando você se critica excessivamente, a sua mente vai assumindo isso como uma verdade. E outra coisa muito importante aqui, você não é aquilo que você fala para você mesma. Você pode estar naquele estado, mas aquilo não tem nada a ver com o seu valor como pessoa. Então para de repetir coisas como eu sou muito ansiosa, eu sou preguiçosa, eu sou indisciplinada. Você pode estar daquele jeito naquele momento, mas só de você trocar o verbo, você já abre espaço para mudança. São esses os 10 comportamentos que eu queria compartilhar com você. Faça uma retrospectiva, assista o vídeo se for preciso e pense em exemplos práticos da sua vida em que você se viu tendo esses comportamentos. Quantos você marcou? Quero saber aqui embaixo e também quero saber
por qual você vai começar o seu processo de mudança. Vale muito a pena focar o nosso processo de mudança começando pela autoestima, porque quando a gente cura a nossa autoestima, é quase que como mágica que outras áreas da nossa vida também comecem a dar as realizações que a gente sempre quis ter. Beijo e até o próximo vídeo.